E aí, galera do 9º ano, beleza? Legal! Professor Fernando passando aqui para trabalhar com vocês hoje números irracionais, reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. Nossa saudação aí, beleza? Vamos lá! Então, vamos pensar um pouco aqui? Veja como aparece aí na sua tela. Quero problematizar com você. Veja, para você, o que é um número irracional? Seria um número maluco? Um número sem razão? Será que seria isso? Vamos pensar um pouquinho? Queria avançar com você nessa ideia do número irracional, ok? Então vamos lá. Certamente você já deve estar acostumado com números irracionais, como, por exemplo, o número π. Você já deve ter visto muito esse número aí. É um número cujas casas decimais são infinitas e não periódicas. Não tem fim. Mesmo que potentes computadores sejam utilizados para a obtenção do período desse número π, até hoje ele não foi encontrado. Apenas boas aproximações com talvez bilhões de casas decimais. Então, vamos um pouco de história aqui. Como você sabe, o número π ele é obtido justamente pela tentativa de estabelecer uma relação entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. E eu digo uma tentativa, tá bom? Porque jamais, nunca, um número irracional é obtido através da razão entre dois inteiros. Lembra das aulas anteriores? Os números racionais, eles são obtidos através de uma razão, ou seja, do quociente da divisão entre dois números inteiros. Os números irracionais não são obtidos através desse método, deste processo, ok? Vamos ver hoje, então, o reconhecimento de um número irracional como número real, ok? A representação em forma decimal infinita e não periódica. Inclusive, já foi visto ali no slide anterior. E também como eles se posicionam na reta numérica. Tentar comparar um racional com outro, tá bom? Ver quem é maior, quem é menor, quem vem primeiro, quem vem depois, tá bom? Então, eu queria lembrar aqui para você justamente os conjuntos numéricos. Esse diagrama aí ele é muito conhecido. Como você sabe, certamente você lembra, conforme aparece na tela do seu computador, do seu smartphone, você deve estar lembrado que o n significa o conjunto dos números naturais, que vai de 0 ao infinito. E aí, quando eu era criança, dá uma olhada aqui para mim. Não sei se você já parou para pensar por que os números são infinitos. E aí? O que você acha? Um dia eu perguntei para minha mãe, mãe, por que os números são infinitos? Aí a mãe olhou para mim e disse assim, meu Deus, que menino complicado. Desde criança, então, eu tinha a curiosidade de saber por que os números eram infinitos. E aí, você já parou para pensar sobre isso? Eu vou te dizer aqui o seguinte, o número não é uma coisa, o número não é matéria. Ninguém nunca descobriu, através de escavação arqueológica, o número 1, o número 2, seja lá qual for. Os números são apenas representações. Na verdade, os números são ideia. Ok? Agora, uma coisa é número, outra coisa é algarismo, tá bom? Enquanto que o algarismo é a representação simbólica do número, o número vai representar uma quantidade, qualquer que seja. Ok? Legal? Não confunda algarismo com número, tá bom? Então, o algarismo é o símbolo, tá joia? A representação daquele número, representação artística, tá bom? Enquanto que o número em si vai representar uma quantidade, seja pequena, seja grande, seja lá qual for, tá joia? Nós temos aí na sua tela o diagrama dos conjuntos numéricos. Começando pelo conjunto dos números naturais, certamente você deve estar lembrado de qualquer coisa, vai lá nas aulas anteriores, pega seu livro lá,
do sexto ano e dá uma olhada, beleza? Conjunto dos números inteiros, ok? Positivos e negativos. Reta numérica, tá lembrado? Beleza. Conjunto dos números racionais. Por que racionais é representado pela letra Q? Justamente porque, na verdade, aquela palavrinha ali deveria ser quociente, ok? Joia? Legal? Que é a razão de dois inteiros, é o quociente, por isso que é a letra Q. Temos ali como se fosse quase que um intruso, tá bom? Que ali nós temos os números irracionais, representados pela letra I. Alguns vão representar como IR, em alguns livros você vai encontrar dessa maneira. E, finalmente, o conjunto dos números reais, que é a soma, que é justamente, ou que são, melhor dizendo, todos os conjuntos anteriores, ok? Lembrando que o número irracional, ele tem uma particularidade, e aí eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Bem, pessoal, eu queria trabalhar um pouco aqui com vocês sobre a história da matemática e o que ela tem a nos dizer sobre os números irracionais. Na verdade, os números irracionais não são de ordem aritmética a sua origem. Na verdade, a origem dos números irracionais é de origem geométrica. Quem trabalhou muito bem essa temática na antiguidade foi o filósofo grego Platão. Ali, antes de Cristo, ele já tinha uma concepção muito interessante sobre os números irracionais e a origem geométrica de tal conceito. A figura do filósofo e matemático grego Platão é retratada através da pintura de Rafael Sanzio, pintor renascentista, que durante os anos 1509 a 1511 pintou esta bela obra que aparece na sua tela. Ao centro desta pintura, você vai encontrar dois personagens centrais. O primeiro deles, Platão, apontando para cima, o mundo das ideias. Ao seu lado, Aristóteles, apontando para baixo, o mundo real. Interessante que este quadro, então, inaugura uma forma de trabalhar a geometria na pintura chamada ou conhecida como ponto de fuga. E o ponto central, o ponto de fuga, está justamente ali entre o rosto de Aristóteles e de Platão. De forma mais moderna, os números irracionais foram trabalhados também no final do século XIX pelo matemático Richard Dedekind. Interessante, meus queridos colegas, que essa problemática da origem dos números irracionais, como já disse, tem a sua origem no fenômeno geométrico. A grande questão na época de Platão, ali antes de Cristo, na Grécia Antiga, era justamente um problema vigente na época, era a duplicação da área do quadrado. Ali no seu livro Mênon de Platão, o jovem escravo, através da maiêutica de Sócrates, que é a ideia de perguntas e respostas, mas tentando ajudar a pessoa a chegar como se fosse um professor. Ele vai dando pistas e ali o aluno vai conseguindo chegar ao conceito. E a grande descoberta, então, é justamente que a duplicação da área do quadrado depende essencialmente da diagonal do primeiro quadrado como lado do novo quadrado. Não fique confuso, por favor, não fique preocupado. Eu passarei agora para uma sessão que certamente você vai entender, tá joia? Então vamos lá, apenas uma questão histórica aqui, um arcabouço histórico para a gente entender de onde vieram então os números irracionais, ok? Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma aproximação aritmética. Raiz de 2. Se você pegar a calculadora, gostou, né? Beleza, então vai lá. Então, pegando a calculadora, se você apertar lá, raiz de 2, qual que é o número que vai aparecer? Legal, muito bem. Esse aí que está na sua tela. E aí, ó, esse número com aproximação de uma casa decimal, 1,4. Esse número com aproximação de uma casa decimal, 1,4.
Com 2 casas, 1,41. Com 3 casas, 1,414. E aí vai. Veja que você pode ir aproximando de forma infinita esse número irracional. Interessante, lembre que este número não tem fim e também ele não é periódico, ok? Diferente lá das dízimas periódicas. Por favor, não confunda. Este tipo de número jamais pode ser representado como uma fração geratriz, por exemplo. Não é possível, ok? Vamos mais um exemplo. Ou vejamos mais um exemplo. Agora, a raiz de 3. Se você for lá na sua calculadora e apertar lá raiz de 3, vai aparecer justamente o que está aparecendo na tela do seu computador aí, ou do seu smartphone, beleza? E aí, você pode observar a aproximação 1,7, 1,73, 1,732 e assim vai. Então, nós podemos aproximar o quanto precisarmos. Na engenharia civil, veja que o fenômeno é de origem geométrica. A engenharia e a matemática, então, elas vão se valer muito de tais números irracionais. Justamente para o cálculo da carga de uma ponte, por exemplo, de uma treliça, de uma viga, de uma coluna, ok? Então, a grande questão aqui, a grande sacada dos números irracionais são as suas aproximações. Legal? Vamos um pouco mais além. Eu queria pensar agora com você do ponto de vista geométrico, tá bom? Nós vimos ali, há alguns instantes atrás, como que eles são representados de forma aritmética. Na reta numérica, não teríamos como fixar um número, porque a gente não sabe onde ele termina. Mas, como o fenômeno é geométrico, então, pelo viés da geometria, nós podemos, então, conseguir a localização ou determinar a localização dos números irracionais na reta numérica. Vejamos, então, como aparece aí na sua telinha. Veja, a partir do primeiro triângulo, tá? Você tem ponta seca em O, fazendo então o giro do compasso até a hipotenusa, até o final da hipotenusa, nós temos então o ponto P, que vai determinar onde ali então é localizado a raiz de 2. Aproximadamente 1,41. De forma análoga, nós poderíamos gerar tantos outros irracionais infinitos aí e localizando na reta numérica da mesma forma, tá bem? Então, o ponto Q ali é aproximadamente 1,73 e de forma geométrica nós conseguimos então a localização na reta numérica dos números irracionais. Ok, pessoal? Queria pensar com você agora um desafio, tá bom? Uma questão aqui para a gente terminar, tá bom? Então vamos lá. Qual é a forma correta de marcar o número raiz de 2 na reta numérica? Vamos pensar um pouquinho agora? Vamos lá. Alternativa A. Veja conforme aparece aí na sua telinha. Basta marcar o ponto sobre o número inteiro 2. Será que é isso mesmo? Alternativa B. Basta calcular a raiz aproximada de 2, que é 1,41, e marcar um ponto próximo a 1,4. Será que seria isso? Alternativa C. Não existe possibilidade de marcar esse tipo de número, pois 1,41 é apenas uma aproximação. Nunca será possível encontrar o ponto exato que o representa. Será que é isso mesmo? Alternativa D. Basta desenhar um quadrado de lado 1 com vértice na origem e fazer um círculo, lembra? De raio igual à diagonal do quadrado. A intersecção deste círculo com a reta numérica é o ponto raiz de 2. Vejamos. Olha o desenho aí. Lembrou? Então, do ponto de vista geométrico, nós conseguimos então a localização dos números irracionais na reta numérica.
Ok, pessoal? Legal. Voltando à questão aí, você deve ter percebido. Alternativa D. Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí, pessoal. Tchau, tchau. Saudações aí. Valeu. Tchau, tchau.